Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.290 inscritos e inscritos nesse canal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Como eu disse, esse é um canal para discutir as relações étnico-raciais. Recentemente, viralizou aí um vídeo de dois estudantes da UCSAL, né, Universidade de Salvador, se não me engano, e onde elas estavam praticando aquilo que algumas pessoas conceituaram como racismo recreativo. Vocês vão entender porque eu estou fazendo aspas neste racismo recreativo. Essas meninas disseram, né, que se elas casariam com um negão, e aí a outra falou, tipo preto, assim, a outra falou, começaram a rir, aí uma mandou apagar, mas o vídeo acabou viralizando, ou seja, não foi apagado. E aí, no meio da conversa, eles disseram, né, sim, teria filhos, sim, mas aí colocaria para adoção. E meio a risos e gargalhadas, né, esse vídeo acabou viralizando. E essas mulheres, repetindo, praticaram aquilo que algumas pessoas conceituam como racismo recreativo. Por que eu estou usando aspas quando eu falo racismo recreativo? Porque eu discordo frontalmente deste conceito, se é que realmente é um conceito que construíram cientificamente. Por que eu estou falando isso? Porque não existe rigorosamente nada de recreativo no racismo, família. Como a gente já cansou de falar aqui, a gente, melhor dizendo, cansou de falar, não, a gente já falou aqui várias vezes, a gente sempre vai tocar neste ponto, o racismo, ele é uma violência total ao outro, conforme explica o grande Carlos Moore, né? Já mostramos a obra dele aqui várias vezes, Racismo e Sociedade. Se é uma violência total contra o outro, o que tem de recreativo na violência? Aí você vai dizer, Jorge, mas para quem pratica pode ser recreativo. Sim, mas pode ser, só que na verdade não é. Porque ainda que haja risos, gargalhadas, ao praticar o racismo, na verdade, esse riso, essa gargalhada, ela está evidenciando uma situação macabra, na verdade. Porque pessoas más, psicopatas, pessoas cruéis, gargalham quando provocam dor ou morte a outras pessoas. Então, essas pessoas, na verdade, elas não estão praticando o racismo recreativo. Elas estão praticando o racismo. Pura e simplesmente o racismo. Porque ainda que essas pessoas gargalhem, riem, façam piadas, né? Ainda assim, continua sendo uma violência. Se é uma violência, não pode ter rigorosamente nada de recreativo. Eu estou à vontade para falar porque a gente já viveu uma série de situações nesse sentido e eu, alguns anos atrás, eu estava explicando exatamente isso para uma pessoa que mora em Nova Iguaçu, um homem negro casado com uma mulher branca, protestante, ele e ela, e esse homem ele viveu durante, aliás, vive ainda, né, até hoje, né, com a família da sua companheira. E muitas vezes eu tive o desprazer de presenciar membros da família desta mulher branca praticando o que chamam de racismo recreativo contra este homem preto. Quando eu comentei com ele sobre isso, ele citou esse conceito. Jorge, eles praticam racismo recreativo contra mim. Imediatamente eu ataquei essa visão e eu falei para ele, olha, isso não é racismo recreativo, isso é racismo. E aí o racismo, se ele pressupõe uma violência total ao outro, repetindo, não pode ter rigorosamente nada de recreativo, até porque, família, o racismo ele pressupõe o desaparecimento da população africana da face da terra, e vocês já sabem que a partir da perspectiva do pan-africanismo, quando a gente fala em população africana, nós estamos nos referindo a todos os negros do planeta Terra, porque nós somos africanos ou do continente ou na diáspora. Nesse sentido, falar em racismo recreativo, eu acho que é até passar pano para racista. É dizer que ele está se divertindo. E a diversão é uma coisa boa, é uma coisa leve, pressupõe pelo menos isso, né? Uma coisa leve, uma coisa engraçada. Mas repetindo, como pode ser engraçado quando você inflige dor a uma outra pessoa, a um outro ser humano? É engraçado para quem? Nem para quem está praticando o racismo é engraçado. Por que não é? Porque no fundo, o que ele ou ela, no caso essas mulheres, estavam fazendo é uma desumanização do homem preto que muitas mulheres brancas fazem. Desumanização ao homem preto. E aí, ainda que muitas mulheres brancas digam que gostaria de se relacionar com o homem preto, muitas das vezes
essas palavras, elas escondem o fetiche, família. Porque muitas mulheres brancas acham, pensam, acreditam que o homem preto normalmente tem um pênis grande. E aí, além do fetiche, isso esconde, obviamente, o racismo, porque essa visão do preto ter pênis grande e que, obviamente, provocaria sensações de prazer em mulheres brancas, né? Ela é uma desumanização do homem preto. Foi assim que muitos pretos foram utilizados durante o período da escravidão, não tenham dúvida disso. Da mesma forma que muitos homens pretos foram violentamente estuprados por outros homens pretos. Da mesma forma que outros homens brancos, perdão, foram violentamente estuprados por outros homens brancos. Da mesma forma que muitas mulheres pretas foram violentamente estupradas por homens brancos. Na história está recheado disso. A história está recheada disso. E muitas das vezes esse estupro era praticado à base da gargalhada. Quantas vezes vocês já não viram aí pessoas sendo torturadas enquanto o torturador estava gargalhando? Né? Quantas vezes? Muitos filmes que mostram escravizados mostram pessoas brancas violentando fisicamente, logicamente torturando pessoas negras, enquanto gargalham. O que tem de divertido ou de recreativo neste ato? Rigorosamente nada. Ainda que a outra pessoa que está infligindo a dor, ou seja, o racista, esteja gargalhando, para ele é um sadismo. Trata-se de algo absolutamente perverso, de algo no qual ele sente prazer, como sádico, em provocar dor ao outro. Então, nesse sentido, não tem rigorosamente nada de recreativo no racismo. O racismo mata a família. O racismo desumaniza. Se ele desumaniza, ele já está dizendo que se um grupo de pessoas não desfruta da humanidade, obviamente que essas pessoas nem poderiam ser chamadas de pessoas, porque não são seres humanos. Na cabeça do racista, funciona desta forma. Na cabeça do racista que pratica o que chamam de racismo recreativo, funciona desta forma. Se não é humano, eu posso matar, eu posso escravizar, eu posso violentar, eu posso fazer o que eu quiser, porque aquilo ali, assim que funciona na cabeça deles, aquilo não é um ser humano. Porque muitas das vezes, esse tipo de ato eles não fazem nem com seus cachorros, com seus gatos, com seus animais de estimação. Mas os africanos foram vistos como animais de estimação durante muito tempo por pessoas brancas racistas. E ainda hoje no Brasil, esta visão da animalização das pessoas africanas, ela está no imaginário das pessoas brancas. O genocida que foi removido do governo, ele disse, por exemplo, que os quilombolas são pesados em arrobas. Quem é pesado em arroba são bois, como o gado que o segue. Então, nesse sentido, por exemplo, a desumanização na cabeça do branco, lembrando que o branco é são as mesmas pessoas que são oriundas do berço setentrional, e eles fazem questão de reforçar isso, os brancos particularmente aqui no Brasil, que ostentam nomes europeus, gostam de reforçar isso. Então, se eles ostentam nomes europeus, são descendentes das pessoas que saíram do berço setentrional. As pessoas que saíram do berço setentrional, os arianos, aqueles que se denominavam arianos, eles tiveram uma experiência ruim com a natureza. E os animais fazem parte da natureza nesse sentido. Eles odeiam animais. Não é por acaso que o capitalismo que destrói o meio ambiente e mata animais nasceu lá. Então, se eles odeiam animais e se eles enxergam os seres humanos africanos como animais, o que vocês acham que eles vão fazer com os seres humanos africanos? Entendem a lógica perversa por trás do que chamam de racismo recreativo? Não existe rigorosamente nada de recreativo, família. Por isso que eu disse e acabei de mostrar, com base na ciência, no conhecimento científico, antropológico e histórico, que racismo recreativo é um conceito que não deveria nem ser usado. Ninguém nem deveria falar em racismo recreativo. Existe o racismo. Se ele é praticado no âmbito institucional, aí tu pode até explicar, mas o racismo, ele é, antes de tudo, uma visão, uma consciência histórica que visa animalizar, matar, estuprar, violentar, torturar pessoas negras, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, não importa a classe social dela, não importa a profissão dela.
não importa a coloração partidária ou política a qual ela faça parte, ainda que essa pessoa negra seja da extrema-direita, que temos aqui no Brasil, muitas pessoas negras da extrema-direita, temos, vocês sabem disso aí, né? Seus Holiday da vida, aquele alião lá ligado ao genocida, são pessoas negras da extrema-direita. Essas pessoas negras também são vítimas do racismo, recreativo não, do racismo. Não tenho dúvida disso. Até porque, quando o genocida fala em quilombolas pesados em arroba, ele está se referindo ao próprio aliado, entre aspas, dele. Na verdade, baba-ovo dele. Por exemplo, né? Então, família, cuidado com essa visão do racismo recreativo. Porque, repito, quando se fala em racismo recreativo, muitas das vezes pode-se entender que o outro ele está apenas brincando. Não era bem isso que ele queria falar. Foi da boca para fora. Não leve tão a ferro e fogo, Jorge. Tudo para vocês é racismo. Agora é moda, tudo é racismo. É isso que eles falam. É isso que os racistas falam. Enquanto os pretos estão morrendo. E é tudo que eles querem. Enquanto os pretos estão sofrendo, calados, como disse o personagem do filme Panteras Negras, que enquanto nós sofrermos calados, eles nos deixariam em paz. Muitas das vezes, nem assim. Porque tem muitos pretos que sofrem calados e mesmo assim eles não ficam em paz. Porque não pode haver paz numa sociedade racista, estruturalmente racista. O racismo é uma consciência histórica que se manifesta estruturalmente. Certo? Nesse sentido, você não pode acreditar numa visão que diz que uma pessoa branca, racista, está praticando o que para ela é uma diversão, é apenas uma recreação. Você não pode acreditar nisso. Essas pessoas, elas querem a sua morte, a morte dos pretos e de pretas, né? Então, independente da questão de classe, porque o racismo, já explicamos aqui várias vezes, está para além da questão de classe. Já explicamos aqui várias vezes, não precisamos voltar a esse ponto. Eu só toquei nesse ponto porque muita gente, ainda tem gente que pensa que racismo está ligado à questão de classe, não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com outra. Achei que o André Diop já derrubou isso, o Carlos Lula já demonstrou isso, derrubou isso também. Não tem rigorosamente nada a ver com isso, né? O que tem a ver, família, é que nós não podemos mais cair nessas visões que passam pano para racistas. Porque, no fundo, essas visões de racismo recreativo acabam passando pano para racista. E aí, a gente tende a esquecer, tende a passar por cima, tende a deixar para lá, enquanto eles estão se vangloriando e, mais do que isso, maquinando, né? Ou seja, criando formas de nos desumanizar para legitimar a nossa morte, o nosso desaparecimento. Porque, repito, para terminar esse papo, o racismo, ele pressupõe, enquanto uma consciência histórica, ele pressupõe o desaparecimento das populações africanas no continente e na diáspora. Dado o recado, venham todas e todos fazer o meu curso de História da África e o meu curso de Letramento Racial. Discutimos tudo isso nesses dois cursos e muito mais. São cursos online comigo, aula síncrona. Me procurem lá no meu Instagram pessoal, jorge.pan_africano, ou no Instagram do próprio curso, africa.nocentro. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, Hotep África no Centro.